Vamos iniciar então? Alguém quer já mandar uma mensagem lá no grupo? Quem quer entrou, entrou. Quem não entrou, depois a gente repassa aí. Não entra mais. Paciência. Não entra mais. Bom, gente, boa noite para todo mundo, tá? Uma breve apresentação aqui. Eu sou o Drico, tá? Acho que a grande maioria me conhece, né? Eu sou um dos ativistas digitais do PSOL, faço parte da coordenação, sou um dos fundadores, tá? Eu sou coordenador aqui do núcleo do Capão Redondo. Estive sempre atuando aí no PSOL desde 2018 em resistência ao Bolsonaro, tá bom? E é isso, galera. Então aqui a gente vai falar um pouquinho desse projeto para vocês. O que é o Ativistas Digitais do PSOL? Como que surgiu isso? Né? Qual a necessidade disso? A gente pensou, bolou aí uma ideia, né, de um projeto para melhorar a comunicação interna e externa do partido. E isso está sendo muito legal, está sendo muito relevante, porque os nossos mandatos, né, os nossos parlamentares já estão começando a seguir as nossas redes. E aí a gente vai traçar toda uma ideia para vocês no decorrer dos slides, para vocês entenderem o que é o Ativistas Digitais, como vai funcionar esse projeto, por que a gente está convidando tanta gente a participar desse projeto conosco, tá? E a finalidade dele na conjuntura no geral, tá bom? Aí a gente tem Ativistas Digitais do PSOL, os nossos objetivos, tá, galera? Qual que é o objetivo dos ativistas digitais hoje? O que a gente está fazendo, está trabalhando tanto? Para que a gente criou esse projeto? Por que a gente está trabalhando tanto nele? Olha só. Então, assim, ó, a melhoria contínua da comunicação interna e externa do PSOL. Por que a gente tem isso como nosso objetivo maior? Estamos passando ainda pelo Congresso Nacional do PSOL, né? E aqui em São Paulo, no Congresso Estadual, as teses estaduais, todas elas, o que mais teve de recorrente foi críticas em cima da comunicação do partido. Seja ela interna, seja ela externa. Principalmente interna, né? Vamos ser realistas. Então, assim, um dos nossos objetivos hoje é justamente melhorar a comunicação do partido, ela internamente e, consequentemente, a comunicação externa do partido. Atingir todas as massas de base a nível nacional, levando conhecimento sobre conjuntura, formação política, consciência das classes, consciência das lutas de classe e lutas sociais, desde as áreas urbanas até as áreas rurais, indígenas, que haja acesso à internet. Ou seja, galera, o que a gente está fazendo? Para a gente ter uma comunicação objetiva, efetiva, clara e direta, nós, os ativistas digitais, estamos nos organizando essa ideia, projetamos essa ideia, né? E a gente precisa atingir as massas. É o mais importante, né? Porque o que a gente vê hoje de crítica, de reclamação, tanto da nossa militância interna quanto do povão? A militância interna fala o seguinte: mas a gente não sabia disso. Eu não recebi esse comunicado, eu não recebi esse informe, né? E o que a galera do povão vê? O povão, primeiramente, personifica a esquerda na figura do Lula. E a esquerda não é só o Lula. Tanto é que ninguém fala de PT. A grande maioria do povão brasileiro fala: o que é esquerda? É o Lula. Tá? Se direciona ao Lula. E a gente tem esse objetivo de criar uma ferramenta, aliás, utilizar das ferramentas já criadas, né, para levar informação para essas pessoas, tá? Atualmente, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas ferramentas de comunicação, como que elas estão sendo utilizadas e como que elas estão sendo efetivadas, né, na transmissão da comunicação em si. Ativistas digitais do PSOL, metas. Olha só, gente, a gente tem os nossos objetivos. Então, para a gente chegar nos nossos objetivos, a gente precisa traçar metas. A gente tem uma meta única, geral, e é a mais importante de todas, que eu acredito que aqui é onde vocês vão ter mais apego. É onde vocês vão se abraçar a causa, abraçar esse projeto. A nossa meta hoje é tornar-se a maior rede de comunicação oficial do PSOL através das mídias sociais e suas tecnologias.
por meio de canais da internet, estreitando laços com a militância, principalmente os novos filiados e o público da esquerda progressista em geral. Ou seja, a gente desenvolvendo esse projeto de ativistas digitais com a melhoria contínua, porque não é uma coisa que vai morrer. Tá? A gente fez uma pesquisa, né? O Dan ele fez uma pesquisa, eu também já vinha fazendo uma pesquisa há um certo tempo, sobre a atividade da comunicação dentro do partido. As últimas atividades assim que foram efetivas, a gente está falando de efetividade, coisa que andou, que funcionou dentro do partido. Foi 2012, salvo engano. O Dan pode me corrigir se eu estiver falando abobrinha. Mas, assim, na parte da comunicação do partido, o que houve de efetivo mesmo, de desenvolvimento dessa área, foi até 2012. De 2012 para cá é uma coisa muito volátil, uma coisa muito, sabe, que não chega para todo mundo, e a gente está buscando a melhoria na comunicação. E isso acontecendo, como a gente já está vendo acontecer, tá? A nossa comunicação ela está melhorando. Lógico, não é uma coisa assim, um pozinho de pirilim-pim-pim que vai acontecer do nada. Mas, aos poucos, né, a gente está galgando aí carreira nesse sentido, e a comunicação está começando a dar aquela melhorada. Não é ideal, mas está melhorando, e a gente está sentindo isso. Então, a gente está percebendo que esse projeto está trazendo melhorias para o partido. E a nossa meta é se tornar a principal rede de comunicação dentro do nosso partido. Ativistas digitais do PSOL, a nossa origem. Como que surgiu os ativistas digitais do PSOL? Como que surgiu esse projeto? Diante de tamanha fragilidade na comunicação e insatisfação da militância psolista, um grupo de filiados de várias regiões do Brasil se uniram com a iniciativa própria de construir um projeto de melhoria continuada para fortalecer a comunicação interna e externa do Partido Socialismo e Liberdade. Exatamente o que aconteceu. Quando surgiu o Congresso, que a galera lançou as teses, bem nesse período a gente começou a ver que não estava chegando para todo mundo, né? Eles disponibilizaram no site do PSOL. Quem é novo no partido, quem é recém-filiado, não tem nem sequer o link do PSOL, onde localizariam, né, as teses para um possível estudo, uma possível leitura, para ver qual que era a tese que mais se adequava àquela pessoa, né, as características ali de militância daquela pessoa. Então as pessoas ficavam meio perdidas. Ainda hoje tem muita gente perdida sem saber sem conseguir entender sobre o que é as teses, sobre o que é o Congresso do PSOL. Então a gente já vinha conversando um certo tempo, né? E como aqui eu coloquei, são pessoas de várias regiões do país. Então começou com o Hugo, né? Comigo, a gente conversou tal, e aí a gente foi amadurecendo essa ideia. Aí chegou o Dan com as ideias dele também com a gente, né? A gente também tinha a Vanessa, só que a Vanessa precisou se afastar por questões de saúde. E aí a gente foi conversando, foi amadurecendo, foi começando a estudar, e aí a gente trouxe a Alane. E assim, cada um é de uma região do país. O Hugo é do Pernambuco, do Recife. A Vanessa é do Itapecerica, da Serra. A Alane é do Itanhaém. O Dan é da Penha, aqui em São Paulo, e eu sou do Capão Redondo, em São Paulo. Então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa questão da origem, quem são essas pessoas, no decorrer dos slides, tá? Mas tudo começou com um debate que a gente fez, falando que a comunicação era ruim, era fragilizada, e que a gente tinha muita insatisfação aí da militância, né? Principalmente quem era novo. Quem é novo no partido, recém-filiado. E eu acho que isso é de conhecimento de todos. Então aqui a gente está falando agora, ativistas digitais do PSOL, formação inicial. Os ativistas digitais do PSOL são membros filiados ao partido, que teve sua origem através de diálogos sobre a deficiência da comunicação do partido, seja ela interna ou externa, e por iniciativa própria resolveram formar um grupo estratégico e de ação para melhoria contínua e efetiva que fosse atrativa e assertiva e eficaz na manutenção da informação do partido,
para a militância e nossas bases. Ou seja, a gente sempre tem, quando a gente fala de comunicação interna do partido, a gente está falando da nossa militância, tá? Vamos direcionar o conhecimento, disseminar o conhecimento, vamos desenvolver aí uma comunicação mais assertiva, mais efetiva, tá? Dentro da nossa militância. Mas para isso, o que a gente precisa? Realmente da militância de vocês. Aí onde vocês vão entrar, né? A galera que a gente está convidando para fazer parte desse projeto é uma galera tem que ser da militância mesmo, tem que abraçar a causa, né? O projeto e ajudar a gente a desenvolver uma melhoria continuada dessa comunicação dentro do partido. Quando a gente se volta para as bases, aí a gente está falando do povão, né? Então, além da gente ter uma comunicação muito efetiva e dinâmica dentro do partido, a gente tem que pensar como povão, tá? Como povo brasileiro. O povo brasileiro conhece... Sabe o que é a Constituição Federal de 1988? Não sabe. Eles sabem o que é república? Não sabem. Eles sabem o que é formação de base, tipo essas formações de base? Não sabe. Eles sabem por que o Lula não é uma figura esquerda que as pessoas projetam a esquerda em cima da pessoa dele? Não sabem. Então, aí é onde a gente entra como militantes, né, do partido para criar conteúdos e levar informação para essas pessoas. Porque se a gente for pesquisar, pode fazer essa pesquisa. Se você chegar em uma pessoa que não é de nenhum partido nenhum, e perguntar para eles, quem é a pessoa da esquerda que você conhece? Os nomes que vai vir na cabeça deles é Lula. De 10 pessoas, 7 vai responder Lula. Eu acho que umas 2 ou 3 vão responder, é Boulos e Lula. O Ciro, pode ser que alguém responda. Pode ser. E é que o Ciro nem é de esquerda, assim, literalmente de esquerda, como a gente. Assim como o Lula também não é. E aí é onde entra a gente com conteúdos, para explicar o que realmente é a esquerda, o que é esquerda raiz, o que são essas alianças bizarras que o PT faz, né, que muitas vezes não é bom para o povão, entende? Mas enfim, isso a gente vai criando conteúdos de uma forma simples, fácil de ser entendida, porque hoje a nossa prioridade, a nossa maior dificuldade, e uma coisa que a gente vê muito dentro dos partidos de esquerda, né, principalmente os partidos de esquerda raiz como nós, tá, que nós somos esquerda radical, esquerda raiz, porque assim, nós somos o maior partido de esquerda mesmo, tá, falando esquerda, sem envolvimento de alianças com o centrão, ou com a direita cheirosa. É nesse sentido que eu estou falando. A gente vai criar conteúdos e vai mostrar para essas pessoas uma linguagem simples e popular o que essas pessoas precisam aprender.